Eu estou aqui com o Nicolas e com a Júlia para a gente conversar sobre o quadro profético de 2023. Obrigado por terem vindo, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Como vocês estão? Tudo certo, graças a Deus. Estamos finalizando 2023, eu já sei porque tive a honra de participar, rolou um casamento aí e tudo mais. E o que, vamos dizer assim, do quadro profético da família como um todo, que eu me lembro de ter visto nas redes sociais a família unida fazendo ali. O que vocês destacariam do quadro profético desse ano de 2023? Os nossos milagres foram muitos, né? Foram. A gente tava namorando e eu acho que o maior destaque do nosso quadro profético foi a compra da nossa casa e o nosso casamento, né? Que não tava nada preparado e simplesmente... No momento do quadro não tinha data? Não... Nada. A gente não tava nem noivo. Não tinha nada. Só que já tinha o desejo no nosso coração, né? Certo. E aquela frase que Deus ama casamentos, a gente provou da maior verdade possível dessa frase. Porque realmente, a partir do momento que a gente colocou no coração que a gente queria casar, a gente foi pro quadro profético e foi só pra frente. O que vocês especificamente colocaram no quadro profético? Casamento, Nico e Júlia? A gente colocou nós e senhor e senhora Lourenço. E o nosso gato. E o nosso gato, sim. Pois até o nosso gato estava no Eu quadro. soube que até o pet foi parar no quadro profético. E Deus ainda deu um de bônus e agora a gente tem 2. Isso dá medo, viu? É trabalhoso. Eu torço que essa parte não vá pro corte na celebração, porque o meu medo é que a esposa queira botar também um para 2024, né? Mas foi acontecendo daí. A gente em janeiro, ali final de janeiro, fez o quadro profético, né? Vocês casaram o quê? Em junho? Maio. Na verdade aconteceu pelo agir da minha mãe, né? A minha mãe, ela tem uma ligação direta. Na primeira noite que o pastor falou sobre o quadro profético, o pastor falou uma frase sobre acreditar nos nossos sonhos, porque se a gente não começasse a agir, a gente nunca conseguiria fazer. E daí aquela frase ficou no meu coração e, como já era um desejo do meu coração, tudo ao meu redor parecia que estava ornando para isso. E a minha mãe, num almoço, que meu pai não tinha ainda, tava só eu e ela olhou pra mim e me perguntou: qual é o teu sonho? E daí eu falei: o meu sonho que eu posso realizar ou o sonho que não dá pra eu realizar esse ano? Uau! E daí ela falou: o sonho que Deus pode realizar. E daí foi onde eu falei pra ela do meu desejo de casar. Quando eu falei sobre casar, foi uma coisa tipo assim, todo mundo já... Não, beleza, então agora esse é o nosso foco pra esse ano. E a minha irmã não tava aqui, então a gente tava na loucura de longe, eu e ela. Minha irmã sempre foi muito minha base, assim, em relação ao casamento, principalmente porque ela casou nova, assim, também. E quando eu falei, a minha mãe já falou pro meu pai. E daí pro meu pai foi tipo assim, então agora a gente vai. E o maior milagre de todos, na verdade, não foi, óbvio, que o nosso casamento, mas... A nossa casa, ela veio fruto de uma carta de consórcio que a minha mãe fez quando a minha irmã começou a namorar. E ela saiu exatamente quando a gente fez a... Uau, isso a gente está falando de 5, 6 anos. 10 anos, eles já estão 10 anos juntos. O Lucas e a Tim. Quando começaram a namorar mesmo. Começaram a namorar. 10 anos vai sair exatamente no ano em que vocês decidem se casar. Sim. E daí quando saiu a carta do consórcio, que meu pai foi sorteado, a gente começou a correr atrás de apartamento. Tivemos muitas decepções ao longo do caminho, né? Muitas frustrações, mas tudo sempre foi colaborando para que fosse no alinhamento de Deus. Talvez se a gente tivesse conseguido lá o primeiro apartamento que a gente queria, que a gente idealizou, não tivesse dado tão certo quanto deu. E a gente fez tudo com as nossas mãos nesse apartamento, né? Nas redes sociais tem tudo certinho lá. A gente fez tudo junto, né? Pintou parede, tudo. Entraram, colocaram a mão na massa realmente. Isso. Porque como a gente não tava planejando nada, a gente não tinha uma reserva guardada. A gente simplesmente abdicou de tudo que a gente tinha. A gente não saía, a gente não comia fora, a gente tava focado no nosso propósito.
O Nicolas vendeu o carro, que era o amor da vida dele. É uma boa troca, diga-se de Foi passagem. uma boa troca. Foi? Foi, com certeza. Daí ele vendeu o carro e a gente começou a colocar as coisas dentro de casa. Óbvio que a gente foi muito abençoado por muitas pessoas, meus pais, os pais do Nicolas, sempre apoiaram muito a gente nisso. Mas eu acredito que se não fosse pelo quadro profético, por a gente ter dado o nosso primeiro passo e colocado realmente em oração, nada disso teria acontecido. Talvez a gente nem tivesse casado hoje, né? É verdade. O que eu tenho levantado aqui é aquela discussão entre vamos só orar que Deus vai resolver tudo ou vamos se arrebentar e fazer acontecer no nosso tempo. Dois extremos. Esperar que Deus faça tudo com certeza não vai dar certo. Tentar fazer na força do braço, às vezes muitas pessoas conseguem muitas coisas. E o que eu entendo por tudo que vocês estão falando, que é ok, nossos sonhos estão aqui, a gente vai aplicar a oração aqui, ok, o carro dançou, tudo bem, tem coisas que não vai ser aquela forma idealizada do sonho perfeito, nós mesmos vamos fazer porque é o recurso que a gente tem. É uma parceria entre vocês e Deus. Vocês conseguem perceber isso e entender isso? Com certeza. Eu acho que hoje é uma das coisas que mais toca a gente. Quando alguém fala, eu queria tanto essa coisa, eu vou orar. Ora, com certeza ora, mas Sim. tem que agir. Porque assim, Deus com certeza ele quer sempre o melhor pra ti, mas se tu não agir pra fazer as coisas, vai ser muito complicado. E se tu olhar para o que tu tens nas mãos, tu também não faz nada, Sim. né? Poxa, quem casa, que casa. Tá, vamos marcar a data de casamento e vamos morar onde? Eu não quero pagar aluguel, eu não quero morar com meus pais, né? Mas a partir de um ato de fé, de um passo de fé, né, você começa a ver as coisas acontecendo. O nosso ato de fé foi justamente marcar a nossa data de casamento, porque a gente queria casar esse ano. E pra casar no cartório, a gente teria que marcar 3 meses antes. Sim. Então, 3 meses antes a gente não tinha casa, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha nada. A gente tinha Deus e um sonho. E a gente foi lá e marcou a nossa data de casamento. E é mais do que suficiente. Sim. Deus e um sonho, né? Eu costumo dizer que o Deus que inspira os sonhos é o Deus que nos ajuda a fazer com que esses sonhos se tornem realidade, né? O Deus que planta as ideias malucas no nosso coração. O casamento, tem gente planejando casamento daqui a 2 anos, né? Não casa, isso e aquilo, né? E vê Deus agir. Mas a família deles é de bem. Mas o que vocês viram foi Deus se antecipar na história 10 anos. E eu acho interessante isso, porque, vamos lá, né? Devido à vênia, permissão, né? Mas imaginar que quantas vezes a bolinha desse consórcio não era para ter saído e por permissão de Deus Sim. não saiu porque era para esse momento, né? Esse carinho de Deus, esse cuidado de Deus, né? Vamos lá, não é vocês, mas está chegando mais alguém na família. Tava isso também no quadro profético? Tava. Tava? Tava. Foi um quadro profético E era um assim. menino. E era um menino? Era um menino. Uau! Sim. Só falta uma coisa do quadro profético. O passarinho da Mafê. O nosso quadro profético foi 100%. Pô, mas aí tá concluído. fácil a gente resolver, a mãe dela que lute, né? Daí ela não quer. Esse aí, o impedimento é outra história. Sim. Que legal, né? Porque naquele momento, eu acho, em janeiro, eles não tinham nem pretensão de voltar ao Brasil também. Não. Eles não tinham pretensão. Eles voltaram justamente por conta do nosso casamento. Aham. Porque eu jamais conseguiria passar por esse momento sem a minha irmã, né? E quando eles voltaram, eles já tinham esse sonho no coração deles. Uhum. Mas assim, foi tudo ligeiramente perfeito, como a gente colocou no quadro. A criança, daí beleza, a Dia engravidou. Quando a Dia engravidou, toda aquela felicidade. E no chá revelação, quando saiu o pó azul, foi tipo assim, estava no quadro profético. Foi exatamente aquilo. Arrepia, né? Sim. Porque um filho é uma benção, ok. Agora, ter essa inspiração de colocar, né? Eu tô falando aqui, né? Vocês são o quarto bate-papo que a gente faz em cima ou sobre o quadro profético. Aquele papel não é mágico, aquele papel não foi ungido com óleo de Israel ou qualquer outra coisa. Não foi isso. Algumas pessoas que não são da fé ou não têm, tipo assim, não desenvolvem a sua fé, vão dizer que é um quadro de sonhos.
são alvos, são objetivos que alguém coloca. O grande diferencial do que as pessoas, vamos dizer assim, de fora da fé fazem para a gente é que, além de apontar alguns sonhos que a gente aplica fé naqueles sonhos, vai trabalhar e tudo mais. Agora, essa situação, né, de ter uma criança, tá, é um casal jovem, saudável, já tiveram uma fé, tudo certo, né? Agora, de apontar como um menino, né, de sentir essa inspiração, aí tu vai vendo realmente o poder da fé, né, a ação de Deus e como Deus realiza realmente milagres e como Deus faz algo extraordinário. Sim. Uma perguntinha, que já tem alguma coisa na cabeça que vai ser para esse quadro de 24? Porque agora vai um quadro para casa do senhor e da senhora Lourenço, é isso? É. A gente tem vários sonhos, na verdade, né, para esse ano. A gente tem sonhos que eu não deixei o Nicolas colocar no ano passado no quadro e que se realizaram e que dessa vez eu vou deixar ele colocar, né? Eu vi que age. Assim, é um sonho possível, né? Ela falou, tipo, que dá pra esse ano. Sim, eu sempre tive esse pensamento, né, de... Tem o pé no chão lá. Tipo Sim. assim, eu vou colocar ali pra orar, eu vou, só que eu tenho que conseguir fazer, porque senão eu vou me frustrar. Mas aí tu estás trabalhando só na tua força, né? Exatamente. E eu sempre tive muita expectativa em cima das coisas que vai acontecer. E eu só tive essa visão de realmente entregar. E quando eu tô orando, não é só pela minha força, foi depois que aconteceu tudo isso com esse quadro profético. A gente deve orar por tudo, ok? Mas se está no nosso alcance fazer, nós não precisamos ativar Deus para fazer o que está na nossa mão para fazer, né? Sim. Agora, e se Deus não fizer, não tem como, né? Porque casar era ir no cartório e casar, legal, mas ter uma casa nesse momento, não, aí já está mais difícil. Então eu acho legal isso aí, vai dar uma parceria boa, porque dá uma mescla, né, de alguém tipo assim, com bastante fé, alguém com fé também mais racional, dar as mãos e um esticar o outro fazendo esse equilíbrio, porque se a gente, usando as tuas palavras, né, entrar por esse caminho de ter medo de se frustrar, a gente também vai correr o risco de não experimentar o sobrenatural. Sim, foi exatamente essa frase que a minha irmã falou quando a gente estava fazendo o quadro profético. Porque eu falei isso. Eu falei, quando a gente estava fazendo o quadro profético, o Nicolas, a Júlia não deixou. Ele queria um carro. Porque a gente ia ficar só com a Gabelinha e tal. E dele, não, eu quero um carro. Esse é o meu sonho pra esse ano, eu quero um carro. E eu falei, não, amor, meu Deus, a gente vai ter acabado de casar, a gente nem sabe como que é pagar conta, porque eu nunca paguei conta na minha casa, ele nunca pagou conta na casa dele. A gente não tem condição ainda, né? Dele, mas não é o sonho, não é um quadro dos sonhos. Eu falei, não, coloca alguma coisa que a gente pode alcançar, que a gente pode fazer. E daí, quando eu falei isso na mesa, foi exatamente o que a Jennifer falou. Que a gente nunca vai degustar do sobrenatural se a gente não se entregar totalmente. O carro não tava lá, mas aqui tava, né? Aqui tava. Ai, o carro veio na força, né? Foi o nosso primeiro, quando a gente casou, no outro dia a gente já foi lá fazer a compra dele. Sim. Que legal. Os nossos sonhos foram se realizando tudo em ordem. Tudo em Um ordem. atrás do outro. Nem todo mundo acontece assim, por às vezes ter esticado um pouco, por às vezes ter sonhado alto, por às vezes não ter se esforçado também, né? Porque aconteceu com algumas pessoas, a gente está conversando, abriu para a igreja para vir conversar e alguns nomes surgiram, outros tiveram dificuldade de agenda, tudo bem, mas alguns estão lá com um quadro muito lindo e às vezes com quase nada que aconteceu. Porque eles fizeram o quadro em janeiro, dobraram, guardaram na gaveta, e agora, quando falaram na igreja, quadro profético, abriu lá, não aconteceu, que dó, né? Aí é que está a importância, tipo assim, não é algo para um momento do ano. A igreja não tem nada para inventar, então faz o quadro profético. Não, é uma forma de nos guiar durante o ano para manter a nossa fé viva, para manter a nossa fé ativa, né? Foi bom pra caramba conversar com vocês, não sei nem se o pastor pode falar pra caramba, né? Vai que ele briga comigo, né? Mas qual a palavra de incentivo aí pra gente fechar para alguém que está pensando em fazer o quadro esse ano, né? Que está, quem sabe, com muitos desejos, muitos sonhos, mas com medo também. O que fica aí? Eu acho que a palavra que eu poderia dar é pra pessoa não agir só pela própria força, agir por fé, mas também lembrar que existe um tempo certo para todas as coisas. Certo.
E no tempo certo, caso não tenha acontecido algo do quadro da pessoa esse ano, pode ser que não seja o tempo certo. E que o tempo certo esteja por vir, então não deixa de orar. É catar desse ano, arrancado lá e vai Vamos pra colar cá. no outro. Cola no outro, persistência. É isso, Nico. É isso. Forma palavras delas como a minha. Tá certo. Gratidão por reservar esse tempo, já numa época corrida, e pra gente sentar aqui, conversar um pouquinho e com certeza inspirar a fé de outras pessoas. A gente que agradece. Jesus abençoe vocês, e o meu desejo é 2024 a gente estar aqui de novo contando novos milagres da bondade de Deus sobre vocês. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe.